prometi pra mim mesmo que eu não ia mais falar sobre assunto de bullying, preconceito, mas é difícil, cara, é muito difícil. Tô aproveitando que a Luna tá dormindo, que eu tô evitando falar disso na frente dela, principalmente, sabe? A gente passou pela, sei lá, milésima situação. Eu não aguento mais, cara. Nossos filhos não têm que ser julgados, apontados, porque são diferentes, sabe? E as crianças que fazem isso, realmente elas não têm tanta culpa, porque criança faz as coisas sem pensar. Então, a gente, domingo passado agora, passamos por algumas situações dentro da igreja. Eu levei a Luninha na sala de recreação, né? Durante o culto, e as crianças mais velhas, 3 meninas, começaram a apontar para ela, falando que ela era esquisita, que elas seriam muito infelizes se elas tivessem nascido assim. E aí eu fui tentar explicar o que ela tinha, né? Até porque as crianças, como eu falei, falam as coisas sem pensar. E diante do que eu falei para elas, uma das meninas virou para mim e falou: mas você deve ser muito triste porque você tem sua filha assim. Eu iria me matar se eu fosse assim. A Luninha já tá entendendo as coisas. E é por isso que agora me chateia mais ainda do que antes, quando ela era um bebezinho, sabe? Um mês atrás, mais ou menos, ela foi abraçar uma menininha. E a menininha fez cara de nojo, empurrou ela. E a Luna virou pra mim e falou: mamãe, por que a princesa tá com nojo de mim? A partir desse dia, essas situações têm me machucado mais ainda, porque eu vi que agora ela entende. Então, cara, eu tô fazendo esse vídeo como um alerta para os pais sentarem com seus filhos, explicarem que isso não é certo. Não é certo, cara. Eu fico pensando um pouco no futuro dela, quando ela não estiver do meu lado, comigo para defender, né? Explicar. Dela ficar chateada, achar que ela é feia por causa das outras pessoas. O mundo tá muito cruel, meu. A gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso, cara. E tá nas nossas mãos fazer isso, porque a gente tem poder, sabe, de ensinar as crianças, ensinar os filhos a serem pessoas boas, que não machucam o próximo. Tô cansada. Eu não sei mais o que eu faço pra mostrar que isso não é certo. As crianças mais novas, na faixa etária da Luna, geralmente me perguntam: titia, o que é isso no rostinho dela? Eu explico e tá tudo bem. Teve uma menininha de mesma faixa etária, 2 anos e meio, 3 anos, que no próprio
domingo que aconteceu essa situação chata, ela me perguntou isso. O que é isso no rostinho dela? Eu falei que ela nasceu com uma manchinha, que a manchinha era perigosa, por isso que a gente tá fazendo cirurgia, e ela tem essas marquinhas. Ela, tá bom, eu posso brincar com ela? E aí que vem a inocência, né? A inocência não é a pureza da criança mais nova. Então a malícia, ela começa a aparecer, ou julgamento, chamem como quiserem, quando a criança vai crescendo e não tem a estrutura familiar que ela precisa. Não, quando os pais acham que tá tudo certo e não abordam, não fazem abordagem desse assunto dentro de casa. Tem tanto filme, gente, falando sobre isso, que numa linguagem leve para mostrar para as crianças. E é muito importante fazer isso, cara. Eu tô falando em nome de todo mundo, todos os pais que têm filhos com alguma doença, algum problema físico, mental, e que são diferenciados pela sociedade e julgados e sofrem preconceito, bullying. Isso é muito sério, é muito sério. A gente não pode continuar vivendo assim, não pode, cara. Que século que a gente tá, que as pessoas não veem o diferente como normal. Tô cansada. Não sei mais como expor esse assunto. Tento ignorar, mas não consigo mais, porque agora tá afetando a minha filha. E assim, se você tem filhos, você acha que talvez eles possam cometer o bullying ou não entendem o diferente, me manda mensagem que eu vou te mostrar o melhor caminho para você abordar esse assunto com ele. Mas não fica calada, não fica calado, porque isso é muito triste, cara. Sabe que queria expor algumas situações de outras pessoas, outras crianças que eu conheço e que chegaram a um ponto que o bullying realmente começou a afetar a vida das crianças. Muita gente me manda mensagem falando: a Luna é muito forte, ela vai levar isso numa boa. E não é bem assim, sabe? A partir do momento que uma criança vira e fala: se eu fosse igual a você, eu ia me matar. Imagina o que começa a passar dentro dessa criança, da cabeça da criança que escutou isso, né? Pô, se ela ia se matar, será que eu tenho que me matar? Tô falando o extremo da situação, mas que acontece. Quantos casos de suicídio por conta de bullying diariamente acontece no mundo, né? O filho de uma amiga minha, ele estava muito calado por um tempo, muito calado. Ele era uma pessoa muito extrovertida e ela tentava perguntar o que tá acontecendo. Ele: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Até que um dia ela entrou no quarto dele e ele tava se cortando. E ela conversou e conseguiu tirar dele por que ele estava fazendo aquilo. E ele falou que há meses as crianças na escola estavam praticando bullying com ele, chamando ele de gordo. Tinha dias que eles trancavam ele no banheiro, já enfiaram a cabeça dele dentro da privada, e que ele percebeu que ele não é bom para esse mundo, que ele não deveria estar aqui. Cara, ela pegou ele no começo da situação, levou ele no psicólogo, estão trabalhando isso. Imagina se ela não tivesse
visto essa cena, até que ponto que não ia chegar, sabe? A Luna me perguntando por que a menina tava com nojo dela. Imagina ela entrar na mente dela que as pessoas têm nojo de mim. Muito chato isso. Eu falo sobre isso desde o começo do Instagram da Luna. Tem muita gente que me manda mensagem, você fala que a culpa é dos pais, mas às vezes as crianças são ruins, concordo, tem exceção para tudo. Mas tá nas nossas mãos, do adulto, mudar isso. Porque as crianças não vão fazer por si só, sabe? Se elas não tiverem um caminho, uma diretriz. E a culpa, infelizmente, é dos pais. A grande maioria, né? Dos casos. Então, esse vídeo é realmente um apelo para a gente tentar mudar isso. Você tem um sobrinho, um filho, senta com ele, mesmo que pareça que ele entenda do assunto, que ele é uma criança carinhosa, senta e conversa. Você tem algum amiguinho diferente, com síndrome de Down, com alguma manchinha, gordinho? E você gosta dele? E por que você não brinca com ele? Espera a criança te mostrar o porquê talvez ele não se aproxime daquele amiguinho e mostra o caminho oposto do que as crianças fazem com aquela criança. Então ele é muito sozinho, então ele tá precisando de amigo, vai ser muito bom. Gente, tem várias maneiras de abordar isso com as crianças. E enquanto isso não é feito, o mundo vai se tornando pior. Eu tô criando minha filha para ser uma criança muito forte. Ela vai saber se impor, ela vai saber. Só que vai ter situações que às vezes ela vai estar mais frágil. Como eu estou mais frágil? A gente passou por essa situação que eu falei agora um pouco na igreja. Um dia que me pegou frágil pra caramba e me afetou a semana inteira. Então nós temos meios de fazer isso melhorar, gente. Muita gente aqui já sabe, a primeira situação de preconceito que a gente passou, a Luninha tinha 2 meses e infelizmente a gente estava dentro da igreja também. Coincidentemente, né? Uma menininha virou pra mãe, perguntou: o que é isso no rostinho dessa bebê, mamãe? Ela olhou pra Luna, fez assim, ó: meu Deus, é um monstro, para de olhar pra isso. A gente já tinha ideia que a manchinha da Luna era perigosa, que a gente provavelmente iria fazer as cirurgias, mas a gente não tinha decidido ainda sobre a remoção. Naquele dia, a gente decidiu que iríamos fazer a cirurgia para remover o névoos. Ah, mas você foi por impulso só porque sofreu uma situação de bullying? Não. Aquilo ali foi o start de uma vida toda que ela passaria por aquelas situações parecidas. Então, de certa forma, ainda bem, né? Deus faz as coisas de um jeito que a gente só vai entender depois. Mas quando a gente decidiu fazer as cirurgias, optamos pela Rússia, chegou lá, a Luna já tinha 3 cânceres, que nenhum médico tinha visto antes. Então, foi Deus mesmo que mostrou, ainda bem que a gente fez isso. Mas situações continuam. A Luninha quase não tem mais mancha no rosto. Ela tem as marcas das cirurgias que melhoram a cada dia, mas as pessoas não estão preparadas para aceitar um rosto com uma mancha preta no rosto todo e também não estão preparadas para aceitar um rosto com cicatrizes. Você tá entendendo a que ponto chega? Qualquer detalhezinho que a sociedade acha que não seja o padrão
de estética perfeito, aquela pessoa vai sofrer. Então, tá na hora disso acabar. Não dá mais. Sabe, a Luna é uma criança muito feliz, muito feliz. E se essas situações começarem a afetar ela, afetar a felicidade dela, eu vou começar a ter atitudes muito mais drásticas. Não dá mais, cara. Isso é preconceito, isso é crime. E é isso. Se vocês quiserem dicas de filmes para mostrar para os seus filhos, de livros, de como abordar o assunto com eles, me pergunte, pesquisa na internet, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa, cara. Não dá mais. E essa aqui é a Luna. Luna, quem é linda? Eu. É você mesma, né? Só tem gente que não enxerga isso, né? Pá. Tem quê? Pá. O que é pá? Ah, tem que limpar, o celular tá sujo. As pessoas que não enxergam isso às vezes, né? Oi. E você é uma princesa? Sim. Foi. Vamos lavar o fone. Ó, quem quiser saber mais sobre o Nevus, né? Que é o probleminha que a Luna nasceu, tem aqui na descrição um vídeo muito legal, bem completo, de um canal de um amigo nosso que abraçou a causa da Luna e explicou ali todos os detalhes sobre o Nevus, o que é, o que ele pode acarretar na vida da pessoa e tudo mais. Que às vezes também eu entendo que o preconceito também é falta de informação, né? Então, quanto mais a gente divulgar, melhor. Desculpem o desabafo, me exaltei um pouco, mas é muito chato passar por algumas situações com os nossos filhos, né? A gente quer sempre dar o melhor para eles e a sociedade tem a sociedade impõe um padrão que não é real, né? Não é só em relação a doenças, mas a peso, a cor da pele, a tudo isso. E a gente tem que trabalhar todo mundo junto para que isso não aconteça com o nosso próximo. Ó, é a criança mais feliz do mundo, cara. E aí vem outras crianças, outros adultos, às vezes também, fazer comentários que só vai influenciar na alegria dela. Isso não é legal, não é saudável. E é isso. Luninha, como é que faz dar um like? Como é que é dar um like? Assim. Aê! Vai lá, bye bye. Bye bye.